Oi, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre os números racionais, tá? Observem que os números racionais, eles estão presentes a todo tempo do nosso dia a dia, tá? Eles são conhecidos como números fracionários, porque a grande maioria dos números, eles vêm já representados na forma de fração, certo? Fração é quando nós temos um número em cima e um número embaixo. Aqui nesse caso está sendo representado por letras, porque as letras elas representam qualquer número. Lembrando que o B só não pode ser o único número que é zero. Não existe zero, divisão por zero, então não pode existir o zero no denominador, que é a parte de baixo. No lugar do B não pode ter o zero. No lugar do A pode ter, não tem problema, tá? Então, algumas situações que a gente pode vivenciar no nosso dia a dia, que são esses números racionais. Aqui, por exemplo, é uma fração, tá? Que representa a parte que comeram da pizza. A pizza foi dividida em 10 partes, sempre o número de baixo representa o total. A pizza, então, foi dividida em 10 partes iguais e a pessoa já comeu 3, ó. Aqui ao lado representa essa fração representa a parte que corresponde à água do nosso planeta, tá? Esse é o total, é água doce e água salgada também. A gente sabe que a maior parte da água do nosso planeta ela é salgada, né? Então, o nosso planeta, se a gente dividir ele em 4 partes, 3 dessas 4 partes vai ser água, então é muito mais água do que terra. Lembrando que essa quantidade enorme de água, a maioria delas, infelizmente, é salgada. Não é própria para o consumo, né? Aqui nessa outra parte, está representando a altura de um jogador de basquetebol, tá? O jogador, nesse caso aqui, ele tem 2,3 metros de altura. A gente sabe que os jogadores de basquete, eles são altos, né? A grande maioria. No último exemplo, nós temos que um mergulhador, essa imagem ela tá um pouquinho estranha, mas é uma pessoa mergulhando lá no mar, tá? E aí, ela está a menos 3,7 menos 3,7 metros de profundidade, tá? Então, ela está bem abaixo. Observe, então, que o primeiro exemplo e o segundo exemplo, eles já estão na forma de fração. Mas a gente pode colocar os outros números também na forma de fração, sem problema nenhum. O 75%, ele é 75%. O 100 fica embaixo. Simplificando essa fração, agora para vocês a simplificação, talvez vocês não se lembrem mais como é que faz, mas mais adiante nós vamos estudar. Simplificar uma fração é quando a gente acha um número que dá para dividir os dois. Nesse caso, ele foi dividido por 25. O 75 foi dividido por 25 e deu 3. E o 100 foi dividido por 25 dá 4. Daí, nesse caso, se a gente pegar numa calculadora e dividir 75 por 100, vai dar o mesmo valor que você dividir 3 por 4. A gente chama que elas são frações equivalentes. O que quer dizer isso? Que se tu dividir o número de cima pelo de baixo, dá o mesmo número com vírgula, tá? Como é que representamos o 2,03, que é a altura do jogador de basquete, em fração? Copia os números todos sem a vírgula, bota em cima. Conta quantos números tem depois da vírgula. Tem 2 números, então bota 2 zeros e 1. Se tivesse um número depois da vírgula, colocaria 10 embaixo, entenderam? Os números depois da vírgula, eles comandam quantos zeros você vai colocar. Se tiver um número depois da vírgula, bota o 10, que fica 1 zero. Se tem 2 números, como é o caso, bota o 100. Se tem 3 números, bota o 1000. E aí transformou o número com vírgula em fração. Olha esse aqui. Esse aqui tem um pega-ratão porque ele é negativo, porque ele representa que ele está abaixo do nível do mar, né? Então, a fração ela vai continuar negativa também. Copia o número sem a vírgula,
olha quantos números tem depois da vírgula. Só tem um número, então 1, 0 e vai formar o 10. Esses são a gente usa sempre 10, 100, 1000. Sempre o 1 e a quantidade de zeros vai determinar o número que está depois da vírgula. Se tiver um número, vai ser 10, dois números, 100, três números, 1000, tá? Mais adiante, a gente tem a pergunta: você lembra o que é uma fração? Como é que a gente representa uma fração? Né? A fração ela é composta por dois números. O numerador, que a gente chama que é o número de cima, e o denominador, que é o número de baixo. Esse número de baixo, ele sempre representa o total. Olha essa pizza, ela foi dividida em quantas partes iguais? 4 partes, então esse 4 sempre embaixo. O número de cima vai depender do que o exercício está pedindo, tá? O exercício está pedindo em relação à parte que foi comida, a letra A. Comida. Quantas partes da pizza foi comida? Uma de uma pizza que foi dividida em 4 partes. Sempre a parte de baixo é o total. Na letra B, em relação à parte que não foi comida, está pedindo. Quantos pedaços não foram comidos ainda? 3. 3 de uma parte de uma pizza que foi dividida em 4 partes. Então, lembre-se disso. Sempre o número de baixo é o total e o número de cima é o que o exercício está pedindo. Então, tem que ler com calma, interpretar e ver o que ele está pedindo. Se é o que comeu, conta o que comeu. Se é o que não comeu, conta o que ainda não comeu, o que ainda está ali, tá? Para a gente concluir essa aula de hoje, vamos ver que tipos de frações que existem. Olha só. E alguns nomezinhos para a gente ficar sabendo a critério de conhecimento, tá? Eu tenho que saber, para eu interpretar muito bem isso daqui, eu tenho que saber o que é numerador e o que é denominador, tá? Numerador é o número de cima, sempre, e o denominador é o de baixo. Então, a fração ela pode receber 4 nomezinhos. Ela vai se chamar própria se o número de cima for menor que o de baixo. Se é menor, ela se chama fração própria. Se o número de cima for maior que o de baixo, aí a gente chama ela de imprópria. Só tem que tomar um cuidado, que a imprópria e a aparente, elas são parecidas, porque a aparente, o número de cima também é maior, só que tem um detalhe. A fração aparente, o número de cima ele é maior, mas ele dá para dividir pelo número de baixo. Tipo, 8 tem na tabuada do 8, então 8 dividido por 8 é 1, dá para dividir. E nesse caso aqui, ó, o 8 não tem na tabuada do 5, então não dá para dividir exato 8 por 5, vai dar número com vírgula. Então, quando dá para dividir, é aparente. Quando não dá para dividir, e os números, o de cima é maior, é imprópria. Essa é a diferença uma da outra, tá? Tem que gravar isso. Porque na imprópria e na aparente, o número de cima, ele é maior que o de baixo. Só que se tu conseguir dividir, ele se chama aparente. Se tu não conseguir dividir, aí o nome é imprópria, tá? Prof, como é que eu vou saber se eu vou dividir ou não? É só cuidar se o número de cima está na resposta da tabuada de baixo. Tem 8 na resposta da tabuada do 8? Tem, então dá para dividir. 8 dividido por 8 dá 1. Tem 6 na resposta da tabuada do 2? Tem, porque 6 dividido por 2 dá 3, né? 2 vezes 3 dá 6. Então, se tem o 10 na tabuada do 5 na resposta, é porque vai dar para dividir. Se não tem, por exemplo, aqui, ó, na imprópria, não tem o 8 na tabuada do 5, porque a tabuada do 5 ela termina em 0 ou 5, né? Então, não vai dar para dividir exato. Então, é imprópria. 13 tem na tabuada do 6? Não, no resultado da tabuada do 6 só tem o 12. Então, é imprópria, tá? Recapitulando. A diferença da imprópria para aparente, que é o pergarratão do momento, é essas duas. Porque as duas têm o número de cima maior do que o de baixo.
Se der para dividir exatamente, sobrando o resto 0, 0, não sobrou mais nada, ela é aparente. Se não deu para dividir, vai dar número com vírgula, ela é imprópria, tá? E a fração mista é aquela que tem... O que é um X misto, quando a gente compra o X misto gostoso, saboroso? Ele tem de tudo um pouco. Então, a fração mista também tem de tudo um pouco. Ela tem um número inteiro, que é o 2, e ela tem a partezinha da fração que representa um pedaço. Então, ela se chama fração mista. Agora é com vocês, então, fazer exercício. Obrigado.